Bom dia, meus alunos do sexto ano. Desejo a todos uma excelente segunda-feira, abençoada, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Vamos hoje dar continuidade aos pronomes que nós estudamos na semana passada. Hoje nós vamos estudar os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, interrogativos e relativos, ok? Primeira coisa, vamos relembrar o que é pronome. Pronome vamos relembrar o que é pronome. É a palavra que representa um substantivo, um nome, sendo usada como termo, adjetivo ou oração inteira, com a função de nome, ou que pode substituir. Então, nós usamos os pronomes para substituir nomes ou também para ser usado na oração inteira, ok? São muitos os tipos de substantivos. São os pessoais, são os possessivos, são os demonstrativos, os interrogativos, os relativos, os indefinidos, reflexivos e tratamento. E hoje nós vamos começar com a gramática, páginas 194 até 196. 194, todo mundo na página 194, por favor. Livro de gramática. Pronome possessivo. Olha só. Pronome possessivo é o pronome, na página 194, que acompanha ou substitui o substantivo, expressando a ideia de posse. Olha, como o próprio nome diz, possessivo se trata de posse, aquilo que eu possuo ou que você possui, tá? Então, é algo que está sobre a nossa posse, ok? Então, por isso recebe o nome de pronome possessivo. Aqui tem a frase assim, meus chinelos. Qual é o pronome? O meus, meus. Então, é meu, os chinelos são meus, ok? Este é o meu chinelo, aquele é o seu chinelo. Ou seja, uso essas palavrinhas no dia a dia, uso nas frases, nas orações, sem nem saber como são classificados. Eles são chamados de pronomes, e pronome possessivo, meu, meus, seu, seus. É quando eu indico que é meu, que está no meu poder, na minha posse, e quando eu indico que está na sua posse, no seu poder. Por isso, recebe o nome de possessivos. Tirando os cessivos, fica o nome posse. Então, aquilo que eu estou possuindo, aquilo que eu tenho, ok? Aí nós temos aí a página 195, um quadro em cima, onde tem pronomes possessivos, na gramática, página 195. Olha só, a primeira pessoa do singular, eu, tu, nos pronomes, os pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Primeira pessoa do singular, eu. Então, eu falo para o eu coloco meu ou minha, ou meus e minhas. Né? Porque eu não vou dizer, olha, esse aqui é o seu, se é uma coisa minha, eu não vou dizer que é o seu, eu digo que é meu mesmo. Então, para o eu uso meu e minha, e meus e minhas. Para a segunda pessoa, eu uso teu e tua, ou teus e tua. Tua caneta, teu lápis, tuas coisas, teus materiais, né? Então, para o tu, eu uso teu, tua, teus e tuas. Para o ele e o ela. Para o ele e o ela, eu uso o seu, o sua, o dele e o dela. Ou seus, suas, deles e delas. E para o nós eu uso o nosso, né? O nosso colégio, a nossa escola, os nossos bens, as nossas obrigações. Então, para o nós utilizamos o nosso e o nossa, o nossos e o nossas. Para o vós é o quê? O vosso, o vossa,
vossos e vossas. Eles e elas no plural, nós utilizamos o quê? O seu, sua, o deles, o delas, os seus, os suas, o deles e o delas, ok? Então, para cada pronome do caso reto, nós temos um pronome possessivo relacionado ao do caso reto. E eu quero que vocês observem que todos eles estão indicando a posse, o poder, o que está para mim e o que está para você. Não é isso? Atenção! Na página 195 tem um alertazinho aí. O pronome vosso, vossos, vosso e vossos, é pouco empregado, tanto na língua falada como na escrita. Como o pronome você é de tratamento e, portanto, considerado de terceira pessoa, devemos combiná-lo com os pronomes possessivos. Você deveria levar seu cachorro ao veterinário. Ou seja, como o vosso é pouco utilizado, tanto na escrita como na fala, nós vamos utilizar o você, ok? O você, tá bom? Aí nós temos aí a atividade da página 195 e da página 196. Vocês vão responder, tá bom? Com carinho e cuidado. Aí vamos lá para 197, me acompanhando aqui nas explicações. Na página 197, nós temos o pronome demonstrativo. Como o próprio nome diz, demonstra, vai mostrar, vai demonstrar algo ou alguma coisa. Se o possessivo guarda posse, o demonstrativo, ele demonstra, ele apresenta. Então, vamos lá. No quadrinho verde da página 197, nós temos aí o pronome demonstrativo, indica a posição de um substantivo, informando se ele está perto da pessoa que está falando ou se está longe, ou perto com quem se está falando, longe das pessoas que estão conversando. Veja só. Nós temos formas adequadas para falarmos quando nós temos o objeto aqui conosco, pertinho ou longe. Nós temos as formas corretas. E os pronomes demonstrativos, eles trazem essa definição. O que está pertinho, o que está próximo ou o que está longe. Então, vamos lá. Olha só a imagem, na página 197, tem um menino com um bolo e uma menina. Eu preparei este bolo. Você fez esse bolo? Quem fez aquele bolo? Preste atenção. Falamos aí do este, falamos do esse e falamos do aquele. É a partir de agora que nós vamos saber quando utilizarmos cada pronome demonstrativo. Olha só, vou pegar aqui uma coisa que está bem perto de mim, o álcool. Uma coisa que todo dia agora a gente tá utilizando, né? O álcool está aqui nas minhas mãos, ó. Tá vendo? Este álcool é muito bom. Este tá aqui, ó, está aqui, ó, comigo. Eu coloco ele um pouco próximo de mim, mas não tão próximo, não estou tocando. Esse álcool é muito bom. Ele está próximo, mas não tão próximo e não está comigo. Então, eu uso esse. Aí, eu coloco ele longe. Aquele álcool é muito bom. Então, este, quando está próximo de mim. Esse, quando está mais ou menos próximo. E aquele, quando já está distante de mim, tá? Então, ó, este, esse e aquele longe. Este bolo é perto da pessoa que está falando. Esse bolo é perto da pessoa com quem se está falando. Aquele bolo é longe das pessoas que estão conversando. Imagina aqui. Olha, Arthur Gabriel, imagina que nós estamos conversando neste momento bem pertinho do outro. Nós estamos mesmo, né? Então, eu estou com alguma coisa nas mãos,
tocando em alguma coisa, eu vou usar o pronome este ou esta, ou isto. Aí, se aquela coisa estiver pertinho mais de você e mais longe de mim, eu uso esse, essa ou isso. Mas se aquela coisa estiver bem longe de nós utilizamos o aquele, aquela ou aquilo, tá bom? Então, vamos utilizar os pronomes demonstrativos adequadamente. Por quê? Porque neste momento, nós estamos estudando cada pronome justamente para que não nos falte a sabedoria, a organização e a utilização dos pronomes, tá bom? Aí nós temos aí também a página 100 e até a 200. Dos pronomes demonstrativos vão até a 200. Aí tem a outra parte aqui, ó. Aí tem uma atividade na 198. Tem uma atividade na 199. E tem uma atividade na 200, ok? Aí, entramos agora na 201. Na 201, nós temos os conhecidos e pouco trabalhados, chamados de indefinido, interrogativo e relativo. Indefinido. Vamos lá para o primeiro I. O indefinido vai demonstrar alguma coisa que tem dúvida. Indefinido é que não traz uma definição. E o que não traz definição é algo que deixou dúvida, tá? Interrogativo, como o próprio nome diz, ele faz uso à pergunta, à interrogação. E o relativo vai estar relacionado a outra classe gramatical, tá? Então, cada nome de pronomes, eles já dão a sugestão, eles já são bem sugestivos do que vamos trabalhar. Então, indefinido, aquele que ainda falta uma certa definição, é algo que traz um pouco de dúvida para aquela questão, aquela colocação. O interrogativo, ele traz a ideia de interrogar, de perguntar, de questionar. E o relativo, ele vai fazer uma relação, ele vai estar relacionado à classe, a outra classe de palavra, ok? Então, vamos lá. Na 201, nós já temos de cara uma atividade, vocês respondem ela. Aí passa para a 202. Na 202, nós temos o pronome indefinido. Primeira coisa que nós vamos fazer é o conceito, bem na plaquinha verde. Pronomes indefinidos são aqueles que referem ao substantivo de modo vago, impreciso, meio distante, meio sem resposta. Não traz uma definição, por isso o nome é indefinido, porque quando nós temos uma definição, algo mais certo, mais concreto, nós temos definição, e quando nós não temos, nós temos uma indefinição. Então, indefinido são aqueles que se referem ao substantivo de modo vago, de modo impreciso. Os pronomes indefinidos podem acompanhar um substantivo ou podem vir sozinhos na frase. Quando acompanham o substantivo, são chamados indefinidos adjetivos. Quando estão sozinhos, são chamados de indefinidos substantivos. Então, vamos lá memorizar essa partezinha que é muito importante. Os pronomes indefinidos podem acompanhar um substantivo ou podem vir sozinhos. Quando acompanham o substantivo, são chamados de indefinidos adjetivos. Então, sempre que um pronome indefinido acompanhar um substantivo, um substantivo, nós vamos chamar pronome indefinido adjetivo. Sempre que o pronome vier sozinho, ele vai se chamar de indefinido substantivo. Eles discutiram várias sugestões, mas nenhuma parecia boa. Várias. Pronome indefinido adjetivo. Sugestões, substantivo. E nenhuma pronome indefinido substantivo. Olha só. Falei para vocês que o pronome indefinido, ele não tem uma definição. Ele é algo vago. Alguém viu a minha bolsa? Onde é que está o pronome aí nesta frase, nesta oração? Alguém.
alguém não tem nome, eu não me referi a uma certa pessoa, está vago. O alguém é um indefinido, está vago, não sei quem viu, não estou dizendo quem viu. Então, a palavra alguém está vago. Poucos conhecem as regras gramaticais. Onde é que está o pronome definido? Poucos. Quem são esses poucos? Eu citei quem são? Não citei. Eu falei se são mulheres, se são homens? Também não falei. Então, eu deixei aí só uma parte do que eu sei, que poucos conhecem as regras gramaticais. Ou seja, esses poucos aí é o indefinido. Nele pode ter grande quantidade ou muita quantidade, pode ter mulher, pode ter homem, mas eu não disse quem. Só fiz uma menção no todo, não é isso? Aí tem outros modelos aqui de orações, ó. Alguém telefonou para você. Alguém, não sei quem foi. Conte-me tudo. Tudo. Eu não sei o que você vai me contar. O tudo aí, ele é um pronome indefinido. Eu não sei o que você vai contar. Ninguém me deu recado. Não falei quem foi que deixou de dar. Eu disse que ninguém. Algo aconteceu. Algo. Não sei o que foi. Se foi bom, se foi ruim, algo aconteceu. Então, quando eu estou falando esses pronomes indefinidos, eu estou usando uma indefinição. Uma indefinição que faz você pensar que pode ser uma coisa, pode ser outra. Eu não tenho uma explicação, eu não tenho um ser específico ali. Eu estou colocando algo vago, algo duvidoso. Os pronomes indefinidos podem variar em gênero. Pode ser masculino e feminino e pode ter número, pode ser singular e plural. Mas alguns deles são invariáveis, quer dizer que não modificam, que permanecem como estão. Veja este quadro com os principais pronomes indefinidos. Os variáveis, os que podem mudar, os que podem ir para singular e os que podem ir para plural, os que podem ir para o masculino e os que podem ir para o feminino. Quais são? Algum ou alguma, certo ou certa, diversos ou diversas, muito ou muita, nenhum ou nenhuma, outro, outra, pouco, pouca, qualquer, qualquer, qualqueres, quanto, quanta, todo, toda, vários, várias. Então, eles modificam, tá? Os que não vão sair do lugar, os que não vão ser modificados, os que já nasceram, os que já foram implantados daquele mesmo jeitinho. Quais são? Algo, alguém, ninguém, tudo. Certo? Aí, meus amores, tem a atividade na 203. Vocês façam. E tem um pouquinho mais de atividade na 204. Vocês façam. Aí vão aí para o pronome interrogativo. Como o próprio nome diz, ele faz pergunta, ele faz questionamento. Bem facinho. Então, pronomes interrogativos. Na plaquinha verde diz assim. São os pronomes que são usados para introduzir uma pergunta, classificado como interrogativo. Qual é o seu nome? Qual? Pronome interrogativo, pergunta. Que dia é hoje? Que? Pronome interrogativo de pergunta. Quanto custa este livro? Quanto? Pronome interrogativo, pergunta. Que aconteceu? Que? Pronome interrogativo de pergunta. Os pronomes interrogativos também são usados em perguntas indiretas. Não sei qual o nome daquela menina, né? Indireta. Aquilo que você se pergunta. Gostaria de saber quem me ligou. Gostaria de saber que dia vai ter férias. Gostaria de saber quando é que a pandemia vai passar. Então, pode ter uma pergunta direta quando eu pergunto para você e pode ter uma pergunta indireta quando eu quando eu faço essa pergunta a mim mesma, ok? Então, existe pergunta direta e existe perguntas indiretas, não é isso? Quando eu me questiono, é indireta. E quando eu já lanço a pergunta, é direta. Aí tem a página 205, que tem uma atividade na 205.
E tem aqui embaixo que tem um pedacinho sobre pronome relativo. Pronome relativo que? Observe essas duas frases. Este é Pedro Bandeira. Pedro Bandeira escreveu o livro Cavalgando o Arco-Íris. Veja agora como podemos juntar essas duas frases em uma só. Este é Pedro Bandeira, que escreveu o livro. Esse que aí, ele está explicando quem é o Pedro Bandeira. Ele está relacionado ao substantivo. O pronome relativo é aquele que retoma um substantivo expresso anteriormente. Então, se lá no interrogativo o que faz a pergunta, quando ele vai para o pronome relativo, ele faz a justificativa do substantivo. Quando ele diz bem que este é Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é o substantivo. Aí ele agora explicou quem é ele, que escreveu o livro. Então, ele está dando uma explicação sobre o substantivo. Ele está mencionando o substantivo. Então, se lá no interrogativo houve uma pergunta, que dia é hoje? O que você quer? Nesse relativo, o quezinho, que, ele vem trazendo, ele vem mencionando, justificando, esclarecendo o substantivo, ok? Página 206. Na página 206, nós temos uma atividade e também na página 207. Então, a nossa aula hoje foi sobre esses 4 pronomes, ok? O possessivo, o demonstrativo, os indefinidos, interrogativos e relativo, perdão, os 5 pronomes. Então, meus amores, eu gostaria que vocês lessem mais um pouco a gramática e estudassem mais para compreender verdadeiramente. Mas agora eu vou fazer mais uma revisãozinha com as plaquinhas que eu costumo trabalhar no dia a dia com vocês, tá? Então, vamos lá. Os pronomes, vamos relembrar a nossa aula. Os pronomes possessivos indicam posse em relação às pessoas do discurso. Concordam em gênero e número com a coisa possuída. Meu, teu, seu, dele, dela, nosso, vosso, deles, delas, minha, tua, sua, dele. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando no tempo. Então, para demonstrar, este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Isto, isso, aquilo, aqueles, aquelas. Ok? Então, meus amores, não podem deixar de estudar, de praticarem esses pronomes. Os indefinidos, eles não têm uma definição, o seu sentido é muito vago. Então, quando vocês observarem que falta um sentido mais completo, vocês estão diante de um pronome indefinido. Como o próprio nome diz, ele não tem uma certa definição. Alguém viu meu celular? Alguém. Não se sabe quem. Não falei se foi mulher ou se foi homem. Algum dia irei à praia. Não disse o dia, não disse a hora. Pode ser no final de semana, pode ser na semana, pode ser nas férias, pode ser agora. Está indefinido, né? Algo aconteceu, eu não estou entendendo nada. Algo, não sei o que. Então, é um pronome indefinido, ele está vago, ele está pouco esclarecido. Os pronomes interrogativos, como o próprio nome diz, ele faz a pergunta, né? Ele traz a pergunta. Quantos anos você tem? Quantos? Interroguei. Pronome interrogativo. Quem pegou o meu lápis? Quem?
Estou perguntando para você quem pegou. Então, eu faço sempre uma interrogação utilizando os pronomes interrogativos. O pronome relativo, se você prestar atenção, ele é bem parecido, ele utiliza palavras do interrogativo, mas como ele vai ser utilizado é diferente. Por exemplo, esta é a escola CESP, que ensina muito bem. Ou seja, o que está explicando a escola CESP. O que é que ela faz? Ensina muito bem. Então, sempre no pronome relativo, o que ele vai estar relacionado ao substantivo. Ele vai dar uma explicação melhor ao substantivo. Esta é a cadeira que me sento todos os dias. Esta é a cadeira. Aí, com o pronome relativo, que, eu vou explicar o que é que eu faço com ela, que me sento todos os dias. Então, este que, ele está sempre relacionado ao substantivo. Ou seja, sempre esclarecendo aquele substantivo. Tá bom? Então, meus amores, estudem, façam perguntas. Estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, se a aula não foi satisfatória, procurem outros meios. Temos outros meios. E eu espero que vocês realmente tenham gostado e tenham entendido a aulinha de hoje, tá? Fiquem todos com Deus. Amém, tá bom?